A paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a sua vida. Nós iremos agora para a segunda parte do nosso devocional após a oração. E vamos estar falando agora sobre a luta, né? A luta entre a carne e o espírito. Amém? Fique aqui comigo para nós juntos estudarmos a palavra de Deus. Creio que Deus vai falar muito com você e vai trazer uma renovação de mente. Uma mente transformada. E uma mente transformada há um resultado muito grande. Uma mente renovada em Cristo, ela traz uma diferença muito grande na vida do servo e da serva de Deus. Então vamos lá, abra sua Bíblia comigo no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: Porquanto a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Ou seja, esse versículo está nos dizendo, abrindo a nossa mente para entender que a nossa carne luta contra o nosso espírito e o nosso espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro. E assim, diante dessa luta, alguém tem que ganhar. Um tem que ganhar e o outro tem que perder. No nosso meio, não é a nossa carne que tem que ganhar. Quem tem que ganhar é o nosso espírito. Então, a luta da carne contra o espírito é diária. Todos os dias o pecado vem, como diz aquele louvor, e nos chama. Então, a gente precisa fortalecer o nosso espírito, se fortalecer em Deus, para que a gente possa vencer essa guerra. Alimentar o nosso espírito, viver e andar no espírito, para que a gente possa vencer as concupiscências da carne. E eu quero falar com você sobre essa oposição que um enfrenta o outro, né? Essa militância, milita, né? O espírito e a carne e o espírito. E eu fui procurar no dicionário o significado da palavra opõe, né? Porque nós lemos aqui, eles se opõem um ao outro. A palavra opõe vem de opor, e opor é o mesmo que se revolta, se rebela, aleluia, louvado seja Deus, se confronta, se antepõe, ou seja, é o ato de opor ou opor-se contra algo, ou seja, colocar-se contrário diante de uma situação. Então, o que está querendo dizer essa palavra opõe, ou opor-se, ou opor? Está dizendo que o meu espírito, ele luta contra a minha carne, e ele quer que a minha carne obedeça. Só que a minha carne quer lutar contra o espírito, porque a carne não quer fazer a vontade do espírito. Eu disse aqui para vocês que eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Ou seja, uma hora é o espírito que ganha, outra hora é a carne que ganha. E o que fazer nessa situação? Aleluia, louvado seja Deus. Você já enfrentou um opositor? Ele se opõe. E o que se dá a palavra opõe em palavras semelhantes, né? Significa que adversário, competidor, concorrente, contrário, inimigo, oponente e rival. Ou seja, existe uma luta, né, do nosso espírito contra a nossa carne, e a carne é como o nosso opositor. Ele não quer que a gente obedeça ao espírito. Ele não quer que a gente obedeça ao Espírito Santo. Então ele vem com todo tipo de sugestão para nos fazer cair em tentação e decepcionarmos a Deus, entristecer o Senhor. Porque se nós fazemos o que agrada a Deus, o nosso Pai fica feliz. Porém, quando nós damos lugar para a nossa carne, né, o que acontece? Nós alegramos o nosso adversário, o nosso opositor. E aleluia, louvado seja Deus. Eu quero falar para você onde eu quero chegar. Eu quero chegar nessas pesquisas que eu fiz, o seguinte, que existe um amigo que quer nos ajudar. Quem é esse amigo? É o Espírito Santo. E ele quer nos ajudar a combater o pecado da nossa carne. Louvado seja o nome do Senhor. E também há um inimigo que quer que o quê? Ele quer se opor.
Ele não quer que eu obedeça ao Espírito Santo. Ou seja, ele é meu inimigo. Ele é o nosso adversário. Ali, louvado seja Deus, em 1 Pedro 5,8, vai dizer assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. E olha só, eu fiquei intrigada com isso. Falei, eu vou procurar o que significa a palavra devorar. Sabe o que significa devorar, irmãos? Devorar significa comer com sofreguidão ou voracidade, engolir, tragar. Ele quer destruir rapidamente e completamente as nossas vidas. Devorar significa isso. Então, se o inimigo da nossa alma ele está ao nosso derredor, o que eu e você temos que fazer? Já disse aqui, ó. Alerta e vigilante. Estejam alertas e vigiem. E ele fala que não é... Ele vai falar que é o diabo. E o diabo não brinca de ser diabo, você sabe. Ele está como um leão. E eu escrevi bem assim, porque foi assim que Deus me deu para me falar. O leão não mia. Ele ruge. Você já ouviu um rugido de um leão? Você fica até assustado, né? Ele não ruge baixinho, ele ruge alto. Ele ruge porque ele quer devorar, porque ele quer tragar. Ele está procurando a quem ele possa devorar. Por isso que devemos vigiar. Porém, existem aqueles que vigiam e aqueles que também não vigiam. Existem os que temem a Deus e os que não temem a Deus. E é uma palavra para você que teme a Deus. Lá em Salmos 34, versículos 7 ao 9, diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, enquanto o adversário da minha alma está tentando contra a minha vida, se eu estou vigiando, se eu estou alerta, se eu temo a Deus, o Senhor me livra. Ele coloca anjos ao meu redor, porque o inimigo da nossa alma está ao nosso derredor. Derredor significa, imagina um círculo, você está no meio desse círculo. E dentro desse círculo você está ali. Em volta de você tem o anjo do Senhor acampado, quando você teme a Deus. Então, quando você teme a Deus, o anjo do Senhor está ali acampado. O Senhor vai dar uma ordem a ele e vai falar, minha filha está ali, ela me teme, livra ela. E ali o anjo do Senhor livra. Porém, se eu não temo a Deus, a proteção do Senhor não está comigo. Então, por isso que é importante temer a Deus. Então, ali, a gente vê que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor. O inimigo pode até estar ao nosso derredor, mas ao redor daquele que teme ao Senhor, é o anjo do Senhor que está. E ele nos livra. Então, o temor do Senhor, ele é essencial na vida do servo e da serva de Deus. A vigilância e estar alerta, né? Sabemos que o inimigo está ao nosso derredor. Agora, você que não teme a Deus, precisa temer a Deus. Porque senão a proteção do Senhor não está sobre você. Ele quer realmente dar ordem aos anjos a nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Até mesmo de quando o inimigo quer nos tragar. Nós lemos aqui em Salmos 34, versículo 7 ao 9. Eu quero ler a outra parte dos versículos também. Diz assim: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Tem muitas pessoas que acham que não é vantajoso servir a Deus e temer a Deus. Olha aqui, aquele que teme ao Senhor tem anjo ao redor. Aquele que teme ao Senhor, ele não tem falta de nada. Olha só que maravilhoso essa palavra. Então é gratificante servir a Deus, porque quando você teme ao Senhor, Ele envia anjos ao seu respeito. Ele dá ordem aos anjos ao seu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Então, embora o nosso adversário, o adversário da nossa alma, ele esteja rugindo como leão e procurando alguém que possa devorar, a gente tem a proteção e o zelo e o cuidado do Senhor para com aqueles que o temem, né? Eu vejo muitas pessoas dizendo assim que o sol é para todos, né? Mas a sombra do Altíssimo é para aqueles que habitam. Não é que Deus faz acepção de pessoa, mas existe aqueles que temem a Deus
Existem os que não temem, existem os que vigiam e também aqueles que não vigiam. Nós estamos sempre falando sobre estar alertas, mas nem sempre a gente não consegue ficar 24 horas vigilante. Por isso que eu falei, a maioria das vezes a gente perde para a carne e às vezes a gente ganha para o espírito. Então, quanto mais a gente buscar em jejum e oração, em uma vida de santidade a Deus, a gente vai fazer o que agrada a Deus. E quem convence a gente do pecado que a gente possa estar cometendo é o Espírito Santo. Então, estou dizendo assim, fique 24 horas com o olho aberto e... Não, você tem que notar, ter um discernimento se aquilo que está vindo ali veio do inimigo, né? É um prato, é algo que ele vem lançando sobre as nossas vidas. Então a gente tem que ter discernimento. Não é só estar alerta. É como falar, você tem que orar. Tem que orar, mas também tem que vigiar, né? Tem que jejuar, mas não tem que ficar na rede social no seu jejum. Então assim, é tudo que vai se encaixando. Não é tipo uma lista, olha, segue assim, 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 assim. Não. Você começa jejuando. Deus vai começar a te dar visão. Deus vai começar a te dar estratégia de como você vencer, né? Louvado seja Deus. Eu quero trazer também para vocês outros versículos bíblicos sobre essa dura luta, né? Que é diária entre o espírito e a carne, amém? E o versículo ao qual eu vou citar agora se encontra no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Jesus estava no Getsemane e ele vai falar com seus discípulos, né? Ele vai alertar os discípulos sobre a carne deles, né? E eu quero ler com vocês, amém? Diz assim em Mateus 26, 41, que Jesus disse dessa maneira, amém? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus estava no Getsemane, orando. Getsemane, eu não sei qual é o certo, Getsemane ou Getsemane, mas ali naquele lugar onde Jesus foi orar ao Senhor e pedir que o Senhor fizesse a vontade dele, que se possível passasse dele aquele cálice, mas que contudo não fosse feita a vontade dele, mas a vontade do Pai, que é a vontade de Deus. Ele pediu para os discípulos vigiarem ali, porque ele iria orar. E o que acontece? Eles dormem. E há no nosso meio aqueles que dormem, irmãos. Jesus falou assim, fiquem aqui comigo e vigiem por 1 hora, né? Acho que foi assim, dessa maneira. E eles não vigiaram, eles dormiram. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Por quê? Depois um dos discípulos que não vigiou, ele pegou a espada e arrancou a orelha de Malcolm. Ou seja, o espírito deles estava pronto, mas a carne dele foi fraca no momento em que Jesus foi ali pego para ser levado preso, né? Então, eles não vigiaram, então caiu em tentação e ali acabou ferindo alguém. Então, Jesus disse isso. Ele alertou sobre a carne, entendeu? Ele falou que a carne era fraca. O espírito está pronto, mas a carne era fraca. Eu quero também ler com vocês outras palavras de Jesus que ele declara. Lá em João 6, versículo 63, vai dizer que o espírito dá vida. Ele dá a vida. E a carne não produz nada que se aproveita. Diz assim, o espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. Então precisamos ler a palavra de Deus, porque se a palavra de Deus é espírito e vida, porque as palavras de Jesus estão onde? Na Bíblia. Então, as palavras que eu disse são espírito e vida. Então nós precisamos não só da vida, mas também do Espírito de Deus. Então, em tudo isso a gente encontra em Cristo, na palavra dele. Eu quero ler também com vocês Romanos, capítulo 6, 23, que diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nessa palavra de Romanos 6, 23, a gente está falando assim, entre carne, né, pecado, vida, morte. Então é tudo dentro desse contexto. Também não estou fugindo de nada disso. Então o salário daquele que peca é a morte. Mas quando nós nos arrependemos, o Senhor nos perdoa. E, né, aí temos a oportunidade, né, de podermos viver
Só que aquele que continua no pecado, o resultado é o quê? O salário do pecado, que é a morte. Mas Deus quer dar o dom da vida, o dom gratuito, né? Que é a vida eterna em Cristo. Então a gente tem que entender que a gente tem que se arrepender quando, no caso, a gente vem a pecar. Não estou dizendo que a gente não peca, a gente falha, a gente vacila, né? Então eu estou dizendo assim, olha, aqui, irmãs, eu sou perfeita, vocês são... Não. Eu digo que muitas das vezes, né, como Paulo, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu acabo cometendo. E Paulo disse que ele era o pior de todos os pecadores. E às vezes, se a gente não se encontrar assim, a gente não vai ficar aos pés do Senhor. Não estou dizendo assim, carregue o peso da culpa do seu pecado. Não. Coloca aos pés do Senhor, se arrependa. A Bíblia diz que ele joga no mar do esquecimento, né? E dele não se lembra mais. A gente às vezes que fica remoendo o nosso pecado. Vamos olhar para Jesus e falar, Jesus, realmente, eu não devia ter feito isso. Me perdoa. E realmente ter um quebrantamento, não só de momento, mas realmente de olhar para Deus e falar assim, Senhor, eu falei, me ajuda a melhorar, sabe? Porque não somos super-heróis, não somos mulheres maravilhas, né? Que são totalmente perfeitas. Nós temos as nossas debilidades, temos as nossas fragilidades, temos os nossos problemas. A gente peca, a gente erra, mas a gente tem que estar todo dia, irmãos, a pés do Senhor Jesus, para pedir perdão. Mas com o coração arrependido, irmãos, não só de cara de pau, de chegar lá em Deus e falar, olha, Jesus me perdoa, e daqui a pouco tá fazendo de novo, né? Porque muitas das vezes nós chegamos assim, quando nós não somos convertidos, a gente, não vou fazer mais, mas ali você já sabe que você vai fazer de novo. Não, a gente não tem que pensar que vai fazer de novo, a gente tem que pensar que Jesus vai nos libertar e que não vamos mais cair no mesmo pecado, né? Ou na mesma atitude, muitas das vezes. Então temos que ter um coração arrependido. A Bíblia diz que a gente tinha que dar fruto de arrependimento. Então não é só palavra, é atitude. Amém? Eu quero ler com vocês também Gálatas capítulo 5, versículo 24, que diz assim: E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Então, quando eu e você, né, levantamos a mão para Cristo e realmente decidimos nos converter, porque é uma decisão querer se converter, não é viverem somente, eu aceitei Jesus e agora eu sou de Jesus. Não. Se converter, irmãos. Crucificar a carne, entendeu? Com tudo aquilo que a gente tinha no mundo, não querer mais. Então crucifica a sua carne, irmão. Crucifica a sua carne, meu irmão, né? Assim como Jesus, né, foi crucificado ali, a gente tem que, olha, ele diz aqui, e os que são de Cristo crucificaram a carne. Ou seja, a carne tem que morrer para o Espírito Santo de Deus viver sobre nós, né, e deixar as nossas concupiscências, irmãos. Amém? Eu também escrevi aqui que a gente precisa viver no Espírito. Olha o que diz aqui. Aleluia, louvado seja Deus. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Eu quero achar onde está esse versículo bíblico, porque eu só anotei, mas não escrevi a referência bíblica. Está lá em Gálatas 5:25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? E eu também anotei viver no Espírito e também falei sobre ter uma mente voltada para o Espírito. E essa palavra se encontra lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 5 ao versículo 8. Foi uma das passagens mais fortes que eu achei durante o meu estudo, não desconsiderando nenhuma das outras, porque todas elas têm poder. Amém? Então cada palavra que está sendo ministrada é vida. Amém? A gente acabou de ler esse versículo, falando que as palavras de Jesus são vida. Amém? Romanos 8, 5 ao 8 diz assim: Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então, se a gente viver segundo a carne, vamos fazer o que a carne quer. Se a gente viver de acordo com o Espírito, a gente vai fazer o que o Espírito deseja. E olha o que diz ainda mais. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então quem é dominado, né, pelo Espírito,
Quem tem o Espírito Santo, ele agrada a Deus, porque ele vai ter o temor do Senhor. Então a gente não pode ser inimigo de Deus. Não vamos fazer a vontade da nossa carne. Essa palavra é muito forte, está lá em Romanos 8, 5 ao 8, amém? Leia lá depois com mais calma, amém? Eu quero também ler com vocês sobre Deus nos conservar em paz. Aquele que tem a mente voltada para o Espírito, amém? Isaías 26, versículo 3 diz assim: Tu conservarás em paz, cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então Deus conserva em paz aquele que tem o quê? Uma mente firme em Deus. E para ter uma mente firme em Deus, precisa ter uma mente de Cristo. Precisa não ter mais a mente cauterizada. Então, a mente transformada, ela é renovada. Renovada e transformada pelo Espírito Santo de Deus. Olha o que diz o 4 de Isaías 26. Isaías 26, 4 diz assim: Confiai sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Então devemos confiar no Senhor. Devemos querer ter a mente firme em Deus, para que Ele nos conserve em paz. Amém? Diz que Ele é o nosso Deus, e o nosso Deus é uma rocha eterna. Então, como vencer, né, irmãos, agora? Como vencer a guerra do Espírito contra a carne? Então, né? Jejum e oração. Vigilância e palavra. E junto com ela também a obediência, amém? O jejum, ele mortifica a carne e ele vivifica o Espírito, tornando o Espírito mais forte em mim e em você, para que a gente possa dominar a carne, dominar os desejos carnais. Se você não jejua, você fica vulnerável mais rápido, mas o jejum te dá autodomínio, então você precisa se disciplinar no jejum. Também tem que ler a palavra durante o jejum, tem que orar durante o jejum. O jejum, você sacrifica a sua carne, amém? Mas foi o que eu falei, né? Não vale ficar de jejum e ficar nas redes sociais. Tem que separar aquele momento para Deus. Amém? E tem que orar também na hora do jejum. Porque não adianta você jejuar e não orar. Vai ficar só sem comer. Não. Isso aí é regime. Então tem que orar e jejuar, amém? E muitas das vezes o Senhor nos corrige, né? Falando para nós jejuar mais, orar mais, buscar mais. E a gente acha que está buscando o suficiente. E ficamos angustiados, né? Quando o Senhor nos corrige, né? Eu quero ler com vocês Isaías 26, 16. Senhor, na angústia te buscaram, quando lhe sobreveio a tua correção, derramaram-se em oração. Muitas das vezes somos repreendidos pelo Senhor e isso nos prova o quanto Ele nos ama. Ah, Deus briga comigo, Deus fica bravo comigo, me puxa a orelha. É bom, irmãos, porque Deus nos ama. E Ele faz isso com todo aquele qual Ele tem por filho. Se você quer ser filho de Deus, você pode ter certeza, Ele vai te disciplinar. Ele quer nos disciplinar uma vida de jejum e oração. Amém? Uma vida de obediência. Então, na angústia, a gente busca o Senhor. Então, muitas das vezes, as aflições que nós passamos é para a gente buscar a Deus. E vem o quê? A correção. Ficamos angustiados. Mas quando estamos angustiados, o que acontece? Nós buscamos ao Senhor. E a gente se derrama na oração. Amém? Eu quero falar também sobre a renovação de mente, irmãos, que precisamos ter mediante ao mundo. E olha só o que diz Romanos 12, 2. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a gente não pode se conformar com esse mundo. O mundo fala, faz tudo. A Bíblia diz, tudo é lícito, mas nem tudo te convém. Então a gente precisa ter essa mente renovada. E o que acontece depois que a gente tem uma mente renovada? Talvez esteja se perguntando. Eu vou dizer para você que você vai ver que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é a nossa salvação. Aqui a gente diz que a gente tem que não se conformar com o mundo, mas se transformar pela renovação da nossa mente, para que a gente possa experimentar qual seja essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E qual é essa perfeita vontade de Deus? Que sejamos salvos, que sejamos o quê? Libertos para a glória de Deus, para que possamos viver a plenitude de Deus. Então, a salvação que Deus nos quer dar, isso só se pode ser dado através do Filho dele, através do sacrifício que Jesus fez.
Em João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que a gente pudesse ser salvo, irmãos, e herdássemos a salvação por meio de Cristo. Ele quer te salvar, Ele quer me salvar, Ele quer que você entenda sobre esse amor. Ele quer que você viva em obediência, que você mortifique a sua carne, vivifique o seu espírito. E Ele quer trazer uma mente renovada a cada um de nós. Em nome de Jesus, amém? Quero finalizar esse devocional agora, trazendo uma breve oração, para que o Espírito Santo de Deus venha fazer essa obra na nossa vida. Nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nos convencer que precisamos jejuar, que precisamos ler a palavra de Deus. Porque, irmãos, eu fico muito chateada quando eu ouço que as pessoas não estão lendo a Bíblia. Porque como é que elas vão viver, irmãos? Qual é a direção que elas vão tomar? Elas vão simplesmente acordar e dizer assim, vou viver o meu dia. Não, tem que viver pela palavra. Porque a palavra de Deus, ela traz direção para as nossas vidas. Então é necessário que a gente leia a palavra todos os dias. Viva pela palavra. Não viva porque, eu vou acordar e vou viver mais um dia. Não. Leia a palavra e vê o que Deus quer que você melhore naquele dia através daquela palavra. Amém? Como esta que o Senhor nos deu no dia de hoje. E Ele quer o quê? Que a gente tenha uma mente renovada. Para ter uma vida transformada, você precisa ter uma mente, transformada, descauterizada, A cauterização, vou explicar mais ou menos o que é. É você ter uma mente fechada. Você quer viver da sua maneira. Tem pessoas que falam assim, mas eu sou desse jeito, eu vou morrer desse jeito. Então, sinto muito, meu irmão. Se você não tem uma mente renovada em Cristo, você vai viver da mesma maneira, a sua vida não vai mudar. Entendeu? Então, você precisa ter uma mente renovada sobre as coisas de Deus. O que Ele fala na sua palavra. Quais são os ensinamentos que Ele tem para você e para mim. E para sua casa. Como é que você vai administrar a sua casa? Como é que você, mulher de Deus, vai edificar a sua casa com sabedoria sem ler a palavra de Deus? A Bíblia tem muitos ensinamentos acerca do casamento, da vida familiar, dos filhos, como educar os filhos. Não somos perfeitos, irmãos. Nem eu sou. Mas eu estou dizendo que a gente pode melhorar. E você acha que Deus não vai ficar feliz se a gente agradar a Ele? Então vamos nos esforçar, amém? Em nome de Jesus. Esse é o nosso devocional de hoje. Em uma outra oportunidade eu falo mais sobre as outras coisas. Não cabe tudo aqui, neste devocional aqui, o que eu tenho no meu coração. Mas eu espero muito que vocês tenham tido uma mente transformada através dessa palavra. Porque a palavra de Deus nos transforma, irmãos. Ela nos liberta. Jesus, Ele quer nos libertar. E tirar essa mente cauterizada, a qual nós muitas das vezes temos, no nosso dia a dia. E Ele quer trazer essa mudança de pensamento. Amém? Em nome de Jesus. Uma mente transformada por Cristo. Uma mente que tenha Cristo. Sabe? Existem muitas pessoas que não entendem isso. Mas eu quero que, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Fala aí nos comentários o que você achou, o que você acha que pode complementar essa mensagem. Porque eu não estou aqui só para ensinar. Eu estou aqui para interceder. Estou aqui para sentar junto com vocês e aprender também. Porque, como eu disse, o pouco que eu sei eu já consigo ensinar. Então imagina as pessoas que não sabem sobre a transformação de mente. Eu falo para Deus, vira essa chavinha na cabeça de algumas pessoas, porque é muito difícil você conversar com pessoas que têm a mente cauterizada. Mas eu já conheço. Não, irmãos, não basta só conhecer. Você tem que viver. Mas eu já conheço essa passagem. Irmãos, vamos ser humildes. Vamos reconhecer que precisamos aprender um com o outro. Amém? Eu não estou aqui só para ensinar, eu estou aqui para aprender também. Então, se você tem algo para me ensinar, coloque aqui nos comentários. Em nome de Jesus, amém? E jejum, irmãos. Você vai mortificar a sua carne e vivificar o teu espírito. Tira alguns dias da semana para você estar jejuando. Faça propósito de jejum e oração. Amém? Para que você possa, conseguir renunciar à vontade da sua carne. Não é só basta o seu querer, não. Você tem que se esforçar, você tem que jejuar. Porque o jejum mortifica o teu desejo da tua carne. E vivifica o seu espírito para viver as coisas de Deus. Para ansiar pelas coisas, corretas. Amém? Não estou dizendo que a gente não vai pecar nunca mais. Vai ser somente isso no céu, quando nós tivermos o nosso corpo incorruptível. Vamos finalizar esse devocional? Vamos fazer uma breve oração? Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, por esta palavra, por essa explicação a qual o Senhor deu a mim para que eu pudesse passar para os meus irmãos. Estou aqui para aprender também, Senhor. Como vaso humilde na tua presença, te peço que me ensine,
e que eu possa ser também, meu Pai, aleluia, louvado seja Deus, advertida pelo Senhor, porque muitas das vezes nós falhamos, Pai, e a passar a mão na nossa cabeça não vai funcionar, Senhor, só vai nos trazer a cova, Senhor. Então eu te peço que me corrija sim, porque sou tua filha, e traga, Senhor, à luz a verdade da tua palavra em nossas mentes, que a nossa mente possa ser transformada, renovada em Cristo, e que possamos viver no Espírito, e que possamos desejar as coisas do céu, buscar as coisas do alto. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa todas as vezes que andamos na carne. Perdoa as vezes que nós não optamos por escolher o Espírito. Perdoa as nossas fragilidades e pecados, as nossas mazelas, Pai. Perdoa tudo aquilo que nós podemos ter feito, entristecido a Ti ou Teu Santo Espírito. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. Então nos ajuda a se esforçar, a mortificar a nossa carne através de jejum e vivificar, Senhor, o nosso espírito através da palavra, do jejum, da oração e também, meu Pai, da nossa obediência, porque não vale nada tudo aqui que eu falei e não obedecer. Em nome de Jesus, nos ajuda a perseverar. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus que eu te peço, traz uma mente iluminada por Cristo. É o desejo do meu coração, Pai. Que abençoe a vida de cada um que pôde ficar até aqui comigo. Que o Senhor possa dar um dia abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que a luz de Cristo venha inundar todo o nosso ser. Porque a tua palavra diz que a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os meus olhos forem bons, Senhor, todo o meu corpo terá luz. Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será luz. Mas se o meu corpo andar em trevas, todo o meu corpo será tenebroso, Senhor. Então eu te peço que nos liberte, nos cura, nos restaura. Traz essa renovação de mente sobre as nossas vidas. E tenha misericórdia de nós, para que nós possamos ser conforme a tua vontade. Aquilo que o Senhor predestinou para que nós sejamos. Filhos de Deus, cordeiros com Cristo. E herdarmos a nossa salvação. Em nome de Jesus. Ao pedido do meu coração. Amém. Graças a Deus. E você que gostou desse vídeo, deste estudo, curte, comenta, compartilha. Não esquece de deixar os pedidos de oração aqui abaixo. Coloque aqui os nomes para que nós possamos interceder por você, por sua família, alguém que você conhece que precisa de oração. E se você conhece alguém que está precisando dessa palavra, que muitas das vezes tem a mente cauterizada, compartilhe essa palavra para que ela chegue até essa pessoa, amém? Para que ela também tenha uma mente renovada em Cristo Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Não esquece de comentar, compartilhar e curtir esse vídeo para que o YouTube veja que este conteúdo te edificou e possa sugerir meu vídeo para mais pessoas. Até uma próxima vez, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.